Existem três classes de pessoas infelizes: a que não sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, e a que ensina e não faz. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu falar. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas, depois de muita análise e observação, quando você tiver visto que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e ao benefício de todos, aceite-o e viva-o. No vídeo de hoje, nós trataremos sobre a admissão maçônica. Veremos o processo de admissão, segundo o nosso Regulamento Geral da Federação, entre seus artigos 1º ao 34º, foi atualizado em julho de 2018. Seguiremos o seguinte roteiro. Nós veremos alguns requisitos de admissão, os tipos de admissão. No processo de admissão propriamente dito, nós veremos os seus passos: a entrega da proposta de admissão ao venerável, a aprovação da entrega ao pretendente, o edital de iniciação, a aprovação do candidato e a admissão por iniciação propriamente dita. Faremos uma breve conclusão e depois passaremos aos debates. Os requisitos da admissão. O artigo 1º do RGF diz que a admissão depende da comprovação dos seguintes requisitos. O candidato deve ser maior de 18 anos e do sexo masculino. Deve ser de bons costumes e ter reputação ilibada. Ter instrução de ensino fundamental completa. Ter profissão ou meio de vida lícito. Não professar a ideologia que se opõe aos princípios maçônicos. Residir no município onde funciona a loja. Aceitar um princípio criador. Contar com a concordância da esposa ou companheira, se solteiro, dos pais ou responsáveis. Parágrafo único. Os Lautons, os Demolês, os APJistas e os estudantes de curso superior de graduação serão admitidos como maçom na forma da Constituição. O artigo 2º. A falta de qualquer dos requisitos do artigo anterior ou sua insuficiência impede a admissão. Tipos de admissão. O artigo 3 do RGF diz que nós temos três formas de admissão. Admissão por iniciação, daqueles candidatos ou pretendentes não maçons. Admissão por filiação, obreiros ativos, filiados em outra loja. Ou admissão por regularização, são os obreiros irregulares, de outras potências, com passe vencido, que é um dos casos de irregularidade. O processo de admissão, propriamente dito, no seu passo 1, entrega da proposta. Então, o mestre proponente, que deve ter mais de 50% ou no mínimo 50% de frequência nos últimos 12 meses, conhece um candidato que preenche os requisitos do artigo 1º do RGF. Ele deverá, de posse do formulário de prévia, preencher os dados básicos do proponente, o nome, endereço, profissão, local de trabalho, e entregar ao venerável. O venerável, então,
Na sessão subsequente, a primeira sessão após ele ter recebido o formulário de prévia, na ordem do dia dessa sessão no grau de aprendiz, ele fará a leitura, a discussão e a votação sobre a possibilidade ou não de se entregar a proposta de admissão ao candidato. Sendo aprovado o candidato, essa proposta é preparada para ser entregue ao mestre proponente. E ela deverá estar sendo assinada por 2 mestres, sendo um o próprio proponente. É feita a entrega ao mestre proponente no dia D, o dia da sessão. No dia D mais 1, na melhor hipótese, o proponente entrega a proposta de admissão ao candidato, que recebe, preenche à mão e junta os demais anexos, conforme consta no artigo 5º, e vamos considerar também sempre a melhor hipótese que em 5 dias, 6 dias, o candidato já tem a condição de devolver a documentação completa ao mestre proponente. O mestre proponente, por sua vez, coloca num envelope lacrado a proposta de admissão com todos os documentos previstos e entrega ao venerável. Ou seja, lá pelo dia D mais 7, ou na próxima sessão, na segunda sessão após a leitura do formulário de prévia. De posse da proposta completa, entregue pelo mestre proponente, o venerável fará a análise da proposta. Caso o candidato não tenha sido aprovado, ele será comunicado às secretarias da Guarda dos Selos, do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente Estadual ou Distrital. Aquela situação, o porquê da reprovação, se for um caso que não seja questões morais, irá para o livro amarelo e a documentação vai para o arquivo. Então, recebida a documentação completa do mestre proponente, o venerável, em D mais 7, na segunda sessão, como falamos no slide anterior, vai verificar se a proposta está completa. Caso ela não esteja completa, é informado à loja que a proposta não veio completa e ao próprio proponente. E entrega ao proponente para que ele, junto ao candidato, venha a corrigir os dados que estão faltando. Corrigidos esses dados, ele devolve ao venerável. Caso a proposta esteja completa, é elaborada uma prancha consulta ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente Estadual ou Distrital, no máximo em 7 dias, conforme prevê o nosso parágrafo 6º do artigo 5º. Para verificar se o nome do candidato consta com algum problema no livro amarelo. Se não constar nada, o venerável, de pronto, poderá elaborar e encaminhar o edital de iniciação, no máximo em 3 dias, para a Secretaria da Guarda do Selo. Afixa esse edital no quadro da loja para que todos possam analisar os dados e o nome do candidato, e já poderá também escalar e distribuir as sindicâncias, conforme prevê o parágrafo 8º do artigo 5º, que por sua vez terão no máximo 30 dias para devolver. Caso conste alguma pendência, alguma coisa quanto ao nome do candidato no livro amarelo, o venerável vai verificar se aquela situação deixou de existir. Se ela deixou de existir, ele segue o percurso dos outros 3 passos, que é edital, quadro da loja e sindicância. Se não, segue os mesmos passos, encaminhando o edital, quadro da loja lá, mas com a observação que ainda persiste alguma coisa no livro amarelo. Se for questões mais graves, questões morais,
Não constando nada no nome, segue o mesmo processo do edital, sindicância e afixar. Mas, caso tenha alguma pendência moral mais grave, o venerável informa a loja e ao proponente e encaminha também para as grandes secretarias da Guarda do Selo. As grandes secretarias da Guarda do Selo terão no máximo 15 dias para publicar o resultado desse edital de iniciação, se aprova, se foi desaprovado. Então, nós estamos já no dia D mais 28, ou seja, na quarta sessão, o boletim já sendo publicado e podendo ser lido. Então, o venerável distribuiu as sindicâncias, conforme o parágrafo 8º do artigo 5º, aos mestres escalados, que terão no máximo 30 dias, mas pode ser feito em menos tempo. Já tem o edital e está o boletim sendo preparado e encaminhado. Nesse meio tempo, ele passa a documentação toda recebida já com as sindicâncias para a comissão de admissão de grau para analisar os aspectos formais do processo, conforme diz o artigo 11 e 12. Então, a comissão de sindicância tem acesso, assim como o secretário da loja, ao sigilo do processo de admissão. Passados 30 dias, conforme o artigo 16 do RGF, se algum irmão tiver alguma questão pendente ou alguma oposição formal a fazer, ele tem 30 dias após a publicação do boletim oficial. Terminada essa, eu não vou comentar a questão dessas oposições aqui, porque ela dá um outro vídeo, ela é um pouco complicada em termos jurídicos. No próximo vídeo, se for o caso e tiver interesse, a gente fala mais sobre essa questão das oposições. Mas passados os 30 dias da publicação do boletim oficial, não havendo oposição, ou mesmo havendo, se resolve também nesses 30 dias, se faz só com os membros do quadro, conforme o artigo 17, uma votação ou escrutínio secreto. O parágrafo 1º do artigo 15 diz que é ou votação ou escrutínio. E os passos a serem seguidos nessa votação, nesse escrutínio, estão previstos lá nos artigos 16 ao 29. Feita a votação, o candidato não foi aprovado. Por quê? Foi por questões morais? Sim, vai para o livro negro. Não foram questões morais, foram outras questões até não especificadas completamente, vai para o livro amarelo. De qualquer forma, nos dois casos, havendo reprovação, é informado à Secretaria da Guarda do Selo dos grão-mestrados. Se for aprovado, nós vamos para o próximo passo, que é o passo 5. Observamos que com os 30 dias mais os 15 dias, nós já estamos na 10ª sessão, ou com D mais 73 dias. Mas no final, na conclusão, nós vamos ver por que eu estou fazendo esses acompanhamentos aqui. Então, o 5º passo da iniciação. Naquela votação, se o candidato não tiver nada, for aprovado, lembrando que o parágrafo único do artigo 18 diz: iniciada a leitura do expediente, o escrutínio não poderá ser interrompido, suspenso ou adiado, devendo ser concluído na mesma sessão. Então, voltando, foi aprovado. O artigo 20 diz que, nesse momento, após a aprovação, pode ser revelado o nome dos proponentes e dos sindicantes. O artigo 30 diz que devem ser reunidas a proposta de admissão, cópias do documento do candidato, cópia da ata da sessão que aprovou o candidato e uma declaração da loja dizendo que todos os demais documentos estão arquivados em loja. E elabora uma solicitação, uma prancha solicitando o placeio de iniciação. Só a prancha, com aquelas documentações e dizendo que o restante da documentação está arquivado.
Feita a solicitação, o Grande Oriente do Brasil providenciará o placê de iniciação, o Grande Oriente Estadual, o Grande Oriente Distrital. Com o placê de posse do placê de iniciação, poderá ocorrer, então, a iniciação. Então, nós estávamos lá no dia CD mais 73, 10ª sessão. Feita essa aprovação, deixar mais uns 2 dias para elaborar e encaminhar o documento. Mais uns 5 dias para o Grande Oriente, a Secretaria da Guarda do Selo, encaminhar o placê de iniciação e mais uns 5 dias, estamos lá pela 12ª sessão, fazendo a iniciação. Conclusão. A importância dos prazos. Podemos observar, pelo esse acompanhamento às datas que foi sendo dito, que em 90 dias se pode iniciar um candidato, se o mestre proponente conhecer os requisitos do RGF e atuar orientando o seu candidato, se os sindicantes entregarem na sessão seguinte, não levar os 30 dias permitidos, se a comissão de admissão e grau for ágil na análise técnica do processo, se o venerável orientar os mestres e se todos conhecerem as atividades do processo de admissão conforme prevê o nosso Regulamento Geral da Federação. Essa é a razão deste vídeo, para que todos tenham a noção e onde consultar e quais artigos consultar do RGF. Então era isso que eu tinha para dizer e o meu muito grato a todos. Podemos passar aos debates.